Todos estão bem? Vamos aumentar mais esse ar? Pessoal, como vocês sabem, a gente vai dar início aqui no palco 3, tá? Vou falar um pouco da Rosa antes de convidar ela para cá. E pessoal, quem ainda não está seguindo o evento, @MBSummit, registrem os momentos, façam network, aproveitem. O evento é feito de corretor para corretor. Então vamos aproveitar esse momento, esse dia está fantástico e a gente tem muita gente legal para subir aqui no palco hoje. Eu tenho certeza que vocês vão sair melhor do que entraram. Vamos lá então. Aqui no nosso palco a gente vai ter a Rosa. Quem aqui já conhece a Rosa? Quem não conhece vai passar a conhecer hoje, que ela vai entregar um conteúdo especial e sensacional pra gente. O arroba dela já está na tela, pessoal, a oportunidade de conhecer quem ainda não conhece. E para mim apresentar minha amiga, deixa eu falar um pouco dela. O início da jornada dela no mercado de trabalho foi aos 13 anos. E dos 13 anos aos 20, ela atuou em diversas áreas, como modelo, manicure, na parte de dança, teatro, recreação, cerimônia, eventos sociais no corporativo e também, em paralelo, vendendo como corretora de seguro. E além disso, ela não parou por aí. Ela foi vendedora de carro, de telefonia, gerente de restaurante por 3 anos. E a Rosa, pessoal, atualmente ela é corretora de imóveis, já há 23 anos. Gestora de imobiliária há 16 anos e é graduada pela Faculdade de Pernambuco. Tá? Lembrando que ela desenvolve corretores de imóvel, forma a equipe de vendas, faz gestão de todo o fluxo de venda, desde a avaliação, a viabilidade de projetos e, além disso, ela também atua no front, como a gente chama de legalização, na parte comercial e liderança de vendas. Tá? O início dela foi na parte de alto padrão em projetos imobiliários. Ela tem uma vasta experiência no Minha Casa Minha Vida e ela também já trabalhou na parte de loteamentos. Então, com muita emoção e com muito prazer, recebam Rosa. Chega pra cá, minha amiga. Chega pra frente, pessoal. Vamos aproveitar para fazer algo mais próximo. Quem tá no fundo, chega pra frente e ela vai dar um show. Bom dia! Bom dia! Eu gosto de calor humano, vem pra pertinho. Bem, como já foi dito, né, que a minha trajetória, e eu começo uma fala para dizer assim: poxa, ela já passou por tantos segmentos. E corretor de imóveis é isso. É pesquisa, pesquisa até você encontrar o seu nicho. Eu tenho aqui uma especialista Minha Casa Minha Vida, que sou fã, que é a Geisa. E quando a gente se identifica como segmento, a gente se encontra. Mas para isso precisamos passar por alguns segmentos para saber, né? E eu comecei com alto padrão, fui jogada no mercado imobiliário, eu costumo dizer, e quando eu comecei, gente, eu não sei vocês, quem começou aqui por amor à profissão? E bom, eu comecei por uma dor, uma necessidade de estar mais perto da minha filha, que estava fazendo 1 ano, eu era gerente de um restaurante, de domingo a domingo, CLT, super satisfeita, com meu saláriozinho ali fixo, certinho, mais as variáveis de comissão, mas eu precisava de tempo. Então, o corretor de imóveis ele tem essa liberdade de tempo. E foi isso, essa dor, de quando eu tirei férias para organizar o aninho da minha filha, eu digo, eu estou perdendo tudo dela. Né? Quem é mãe aqui sabe como é importante quem vai participar desse momento. Então, eu comecei por uma dor, e graças a Deus tive essa dor, porque 23 anos depois eu estou aqui, e essa trajetória vem crescendo. Mas, vou passar aqui para vocês só verem aqui o currículo, tudo direitinho. E, como tudo na minha vida, eu comecei pela prática. E depois veio a formação.
Eu era jogada para trabalhar, com 13 anos de idade comecei a modelar, fiz tudo que vocês possam imaginar, cerimonial, e no imóvel não foi diferente. Eu tinha um sócio, um companheiro de vida na época, que veio a oportunidade e me colocou, disse, vai lá, vai dar certo. E eu queria perguntar a vocês o seguinte, há quanto tempo aqui vocês estão no mercado? Quem tem até 1 ano? Quem tem até 5 anos? Mais de 10 anos? Gente, quem tem até 1 ano, até 5 anos, está pegando as melhores fases. Quando a gente começou, né, Geisa? Era aquele portfólio daquele tamanho, grandão, e hoje o digital facilita muito. Então, para quem está chegando e para quem já é veterano, tenham só uma coisa na cabeça: estudar. E aí, eu vou fazer uma pergunta, vou provocar vocês. Você já esteve no vermelho? Quem é que já esteve no vermelho? No vermelho de não ter R$1 para pagar a conta daquele mês, está desesperado, vamos no SPC, aquele cliente que a gente não quer encontrar. Quem nunca, né? Sem crédito, sem o nome limpo. E eu, nesses altos e baixos, eu tive muitos altos e baixos financeiros. Eu ganhei muito dinheiro, mas é muito. Em alto padrão, eu passei 12 anos Moura do Bem Engenharia, que conhece aqui, eu comecei através da Moura. Eu fazia viabilidade de projeto, eu era aquela que ia catando terrenos para fechar. Casa Rosada, um prédio que eu digo que é meu filho, eram 6 casas ali, foram 2 anos de negociação de viabilidade. Alguém trabalha com viabilidade? É bem interessante, porque você vê o negócio nascer, você sabe antes de todo mundo e você tem vantagem na hora da venda, né? E aí, presta atenção nesse segmento, nessa dica aí para viabilidade de projeto. Então, eu ia entre altos e baixos de 2020, aconteceu isso aqui, ó. Vermelho no vermelho. Aquela situação pós-pandemia, eu não aproveitei o bonde da pandemia. Quem estava naquela época que foi forte no digital, disparou de vendas. Eu não fiz isso, eu não peguei o bonde, né? E fiquei no vermelho, no vermelho, no vermelho. E aí, como a dor ensina. Lembra da dor da minha filha? Eu entrei no mercado imobiliário para ter mais liberdade de tempo, né? E nesse momento a dor me ensinou muito, porque eu passei por um processo depressivo forte, de passar 4 meses sem ver a minha filha, que aí já tinha 19 anos, estava estudando para passar no vestibular de medicina, e o pai alugou uma casa de praia e disse, vá-se embora, porque você lá vai ter liberdade, vai ter, né? E aí, a gente é mãe, que é sempre o melhor, mas eu pela primeira vez passei 4 meses sem ver ela pessoalmente. E essa dor me ensinou muito, porque se tem um poço, o fundo do poço eu fui lá mais raso ainda. E em janeiro de 2020 nasceu um projeto. Quem conhece aqui Japaratinga, Litoral? Eu hoje atuo há 5 anos, 90% no litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Então, quem quiser parceria aí, fala comigo, tá? Então, essa dor nesse momento, gente, me ensinou muito. E eu fui quebrada, mas fui para Japaratinga. Eu me mudei. Big Brother, eu vi um Big Brother, ó. Montar casa, corretor, fazer a gestão geral. Eu montei o comercial, o jurídico, o financeiro para a imobiliária, para a Van José Imóveis, que é uma parceira, que eu sou sócio em alguns projetos. E mergulhei. Teve dia de eu ir para uma reunião aqui no Rio Mar e não teve o valor do estacionamento para pagar o carro. E eu fui. Tem que dar o primeiro passo, na hora que você dá, o negócio acontece. E essa dor que me ensinou, eu comecei em 2020 com uma dívida de mais de 100 mil reais. Pense na situação. Alguém dorme em paz com isso? A gente não dorme, a gente adoece, tudo acontece. Parece que tudo vem para contra. E 2020 para mim foi esse marco em janeiro, porque eu entrei o ano com essa dívida de mais de 100 mil reais. E uma coisa aconteceu muito interessante na virada do ano. Eu já fiz muito curso de PNL, porque eu fiz gestão imobiliária na FECAP em 2009, me formei, e daí eu sempre liderei. É uma coisa que vem. Eu entro no negócio, entro na religião, falo, não quero compromisso, não quero responsabilidade, o negócio vem. Né?
E aí eu disse, gente, eu vou fazer mais cursos. Fui fazer PNL, fui fazer coach, porque lidar com pessoas não é fácil. E a gente que está na condição de gerente, de líder, captar pessoas, recrutar pessoas, é ter que olhar o outro antes de tudo. Para muitos gerentes, nós somos números. E graças a Deus, na minha trajetória, as pessoas me dão esse feedback de dizer, Rosa, eu gosto de trabalhar com você porque você nos enxerga como seres humanos. Minha secretária no escritório dizia assim, tu devia mudar a placa, lugar de psicóloga. E falaram tanto que o meu primeiro curso foi psicologia. É o meu primeiro vestibular, com 18 anos, mas não pude pagar, continuo. E hoje eu estou me formando em psicanalista. Porque eu preciso ajudar melhor os meus colaboradores, os meus corretores. E para isso eu tenho que o quê? Me conhecer. Então, se conheçam. Se analisem. Então, com esse ano de 2020, eu entrei e eu terminei o ano com o dobro daquele valor no positivo. Eu entrei o ano devendo mais de 100 mil. Eu paguei minhas contas todas do ano e terminei o ano com mais de 200 mil reais. Daqui a pouco eu vou falar como. E isso, gente, foi muito trabalho, foi muita renúncia, foi muito suor. E para que isso acontecesse, houve toda uma trajetória, mas eu acredito que o ponto crucial foi, na virada do ano 31 de 2019, eu estava já em Maragogi, já em Japaratinga, para o lançamento que ia ser no dia 5, e eu fui para jantar com uma amiga, na casa dela, em São José, porque eu tinha me mudado, é bem brother mesmo, estava lá na casa dos corretores e tal. Na verdade, eu só estava com um corretor, que vocês conhecem, que é o Ed Rodrigues, que está aqui. E ele estava comigo, eu disse, vamos lá na casa da Vandeira para a gente jantar lá, né? Virada do ano, tinha que estar às 6 horas da manhã no escritório. Aí ele, bora. Eu fui, depois passei na casa de um amigo, que era um beach class, lá em Ponta de Mangue, só para dar um beijo. Só que quem me conhece sabe que eu sou festeira, né? Não sou obrigada a nada, fiquei na festa, amanheceu o dia. E naquele Réveillon, eu disse, eu não quero mais aquela vida para trás para mim. Eu sei de onde vim, sei onde eu estou. E eu não estou sabendo onde eu vou chegar. E eu vou determinar isso a partir de hoje. E eu comecei a aplicar uma prática que eu aprendi em vários cursos. Como hoje aqui vocês vão ter muitos cases, muitos insights, apliquem. Porque a diferença de quem faz acontecer na vida é aplicar aquilo que a gente escuta. Eu estava me sentindo uma obesa intelectual. Eu fazia tanto curso, tanta coisa, e não estava aplicando. Aí comecei a aplicar com uma coisa simples. Anotar tudo que eu queria projetar para aquele ano. Eu estava no vermelho. Eu não sabia ainda se o produto ia vingar, se ia vender bem. Era um produto litoral, praia, mas eu não sabia, né? E aí eu anotei na minha agenda do dia 1 tudo que eu queria que acontecesse comigo naquele ano. Minhas metas não foram absurdas e graças a Deus eu fechei o ano com a expectativa lá em cima e eu superei todos os itens da lista que eu fiz. Então, uma dica de ouro, anotem, se comprometam com vocês mesmos. Porque a gente pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas na hora que você escreve, pelo menos para mim funciona. Eu me comprometo. E eu vou lá ficar, eu me cobro no final do ano. Façam metas plausíveis, possíveis para o ano de 2025. Para que vocês, quando chegarem em dezembro, na virada do ano, dizem assim, eu consegui isso, tica. Gente, é uma satisfação que tá, que vocês não têm ideia. E aí, eu estou criando esse método Corretores Raiz. Por que Corretores Raiz? Primeiro, meu nome é Rosa, né? É Rosa mesmo. E aí eu digo, a gente precisa de base, a gente precisa de raiz, de coisas sólidas nas nossas vidas. E a gente tem que saber o que é que a gente quer, quem nós somos. E os corretores raízes, a gente tem isso no Nordeste, né? Nós somos nordestinos, nós somos raiz. Nós não somos Nutella, nós somos pessoas guerreiras. É dito no mundo todo, quando vem no Brasil, sobretudo no Nordeste, a diferença que eles sentem. Eu aviso muito turista, muita gente lá no litoral, eles dizem, menino, vocês aqui são diferentes demais, né? E aí, sejam corretores raízes, tenham uma base sólida. A minha base
minha base é um tripé. A gente fala muito isso na neurociência, em todos os segmentos. Meu tripé é Deus, não estou falando de religião, estou falando de crença, de gratidão, um ser maior. Deus, família e o meu trabalho. Para que eu sustente esse tripé, essa base sólida, essa raiz, eu tenho que cultivar esses 3 pontos. Para mim, é muito importante. E aí, quando você tem essa base sólida, você automaticamente gera frutos. Não tem erro. Uma pessoa temente a Deus, que eu falo temente a Deus, uma pessoa do bem, que quer o bem. Olha, gente, quem me conhece sabe como eu gosto. Agora mesmo falei com ela, eu disse, poxa, que bom você está aqui. Érica é uma campeã de venda de consórcio, e a gente puxou ela, eu e Vanega, para o mercado imobiliário, e ela tirou o crédito dela e está aqui. Então, assim, essa base, se você não der o primeiro passo, né, Érica? Tem que dar o primeiro passo, gera frutos. O mercado imobiliário é muito promissor, é muito generoso, mas às vezes a gente não se dá a oportunidade. Então, gere esses frutos, e esses frutos vocês vão ver nos olhos dos clientes. Um dos meus primeiros clientes, há 23 anos atrás, eu cultivo amizade até hoje. Eu digo assim, eu gerei frutos, eu fiz florescer, né? Então, floresçam onde muitos desistem. Floresçam, cultive, semeie, cultive e floresçam. Porque quando a gente floresce, a gente distribui o aroma das rodas para todo mundo, né? Nós não somos só beneficiados. E para crescer, precisamos conhecer os nossos limites. Aqui eu disse, se conheçam. Poxa, se eu não sou boa no digital, eu vou procurar um curso. Se eu não sou boa em fechamento, eu vou procurar saber o que é que está faltando. Se conheçam, se analisem. Porque ninguém mais do que você para se conhecer e entender quais são os seus limites. É normal, ninguém é bom em tudo. Né? E para participar, eu vou pedir para vocês responderem o questionário, e no final eu vou sortear uma mentoria individual. Essa mentoria vai ser de 3 encontros para eu traçar um perfil de vocês e ajudar vocês nessa questão que a gente vai falar logo mais, que é você fazer sua comissão trabalhar para você. E aí vocês respondem, aqui não tem leão, aqui só tem flores. Então, as perguntas são bem tranquilas, mas se preocupe que eu não vou levar o leão, mas você fica realmente. Foi? Foi aí? Deixa eu voltar. Todo mundo foi? Oh. Se for, não for, depois eu volto. Vamos ao método que salvou minha situação financeira. Gente, eu não estava quebrada, sem R$1 para nada. Antes de ganhar a primeira comissão desse empreendimento, eu me determinei. Se eu estou zerada, sem R$1 para nada, tudo que entrar, até para mim, tudo que entrar, eu vou fazer o seguinte, método 50-50. Eu estava zerada sem nada, então tudo que entrar, metade, eu vou fingir que não recebi. Aqui em média, a comissão, independente, pode ser R$1.000, mas eu só estou ganhando R$1.000 por mês. Outra coisa, quando eu recruto uma pessoa, eu digo assim, você é corretor, verde CLT, esqueça o salário mensal. Faça uma projeção anual para você não se frustrar. Gente, o corretor de imóveis com um curso de 1 ano, que agora é até os online muito mais rápido, começa a trabalhar e tem uma profissão com projeção. E Matheus até falou sobre isso. Um médico, eu ouvi isso em Carlos Martins. Quem já fez o curso corretor de LinkedIn sabe que isso ele diz. Se um corretor estudar metade que um médico estuda metade, ele ganha muito mais que um médico. Então, preste atenção no poder que a gente tem. Pode ser mesmo, Rosa, esse ano eu ganhei R$10.000, nós estamos no mês 8. Fracione e diga por mês quanto você ganhou. E faça a sua comissão trabalhar para você. Com esse método aqui, 50-50. O que é isso? Eu determinei que eu só ia imaginar que eu ganhei 50%. 50% eu ia pagar minhas despesas fixas. Eu não vou entrar em detalhes aqui de despesas fixas, mas vocês têm noção. Aquele básico para sobreviver. Aluguel, feira, combustível, enfim. Eu digo 50%, eu vou pagar minhas contas. Se eu tiver
50% vou fingir que não recebi. E abrir uma conta separada. Dica: não se sabotem. Vocês não vão ter esse controle, porque infelizmente nós não temos educação financeira na escola. Se eu fosse autoridade, eu colocaria educação financeira, saber economizar, saber poupar. É aquilo que o Matheus falou. Se a mensalidade é R$600 por mês, é R$30 por dia. Fraciona isso, fragmenta. Então eu determinei, metade eu vou fingir que eu nem ganhei. E aí a outra metade, isso foi no automático, acontecendo. Eu determinei primeiro, vou fingir que metade não ganhei. Vou guardar em outra conta, abrir uma conta digital e botava lá metade. Metade estava na minha conta, que eu usava sempre, e foi pagando as dívidas, pagando as contas do ano corrente e tal. E a outra metade eu disse: gente, como é que a gente cresce? Com novos conhecimentos, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Valorizem. Eu fico triste às vezes, como imobiliária, quando eu estou na gestão de um projeto. A gente já comprou ingressos. O ano passado a gente comprou 10 ingressos do Conecta a R$600 cada um. A imobiliária investiu R$6.000 e página. Eu saí de Recife com o meu carro, disponibilizando carona e minha gente não queria ir. Tive dificuldade em formar os 10 corretores para dar de presente um ingresso, para ter mais conteúdo. Então, é o seguinte: 10% eu determinei, eu vou focar para estudos. Se eu ganhei R$1.000 no mês, faço de conta que só ganhei 500, R$100 eu boto no cofrinho. Eu tenho hoje 8 contas, tá? Aquelas digitais todas. Tenho 2 de banco tradicional e 6 de banco digital, porque eu não tenho condição de administrar isso sozinha, né? Eu fiz isso. 10% eu destinei para estudos. E em março de 2020, eu consegui fazer uma viagem de estudo, que eu investi R$9.000 nessa viagem, pagando ingresso de 3.000 e pagando hospedagem e passagem aérea. Março, no mês 3, dia 1 de janeiro eu estava lisa. Em março eu investi mais de R$9.000 e fui para Brasília com meu amigo, meu mentor, meu inspirador, o professor Tarcísio, que me puxou e disse: você vai para esse curso comigo. Eu disse: não posso não agora não. Estava na vida, né? Preocupada. Ele disse: vai, pode. Eu fiz isso. Eu criei essa poupança de 10%. E tudo que eu ganho até hoje, 10% é sagrado. É para estudo, é para novos conhecimentos. Investir em mim. 10% é o mínimo, que eu não sou obrigada a nada. Gente, pode parecer a maior bobagem do mundo. Não é? Eu disse nem eu. Nem eu, não sou obrigada a nada. Gente, pode parecer a maior bobagem do mundo, mas materialize a comissão de vocês. Um símbolo. O ano de 2025 me rendeu este aparelho celular. O ano de 2025 me fez trocar de carro. Me fez fazer a viagem dos sonhos. Materialize. A Rosa só deu para comprar um número de geladeira. Massa. Mas tenham isso para vocês olharem. E vocês vão gradativamente se orgulhar do patrimônio e dos momentos que vocês se proporcionaram. Se não fizer isso, a gente não faz nada. A vida passa e a gente só trabalha. Esse 10% eu destino para viagens e aquisição de coisas que para mim são importantes. E 30%, Rosa, qual é a regra do mercado financeiro para aprovar um cliente? Ele compromete quanto da renda, Geisa? 30%. Olha, quando a gente vai vender um imóvel, o banco aprova um cliente comprometendo 30% da renda dele. Faça a chuva, faça sol. Eu peguei 30% e eu digo: eu vou investir. Eu não paguei minhas dívidas, minhas coisas todas aqui. 30% eu vou investir. E digo a vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É fácil? Não. É disciplina, planejamento, foco, força de vontade e ação. Dê o primeiro passo. A partir de hoje, no caderninho aí que vocês receberam, anotem tudo que vocês gastam. R$2 na pipoca, anota. Gente, na agenda, é sério, eu fazia isso. Eu tenho minhas agendas todas. Se vocês pegarem, ninguém entende, às vezes nem eu.
Mas está lá a letra, o número vendendo. R$2 de pipoca, não sei o quê, por dia. Vocês vão ver no final do mês o quanto vocês desperdiçam o dinheiro de vocês sem nem perceber. Então, esse controle é até você se disciplinar. Porque depois que você entra numa rotina, programa a sua mente, você não precisa mais desse controle. Mas até lá, faça. Eu tenho certeza, fala comigo depois. Rosa, eu fiz isso no mês de agosto, setembro e outubro. Eu estou impressionada. Como eu dei, joguei dinheiro, emprestei, dei, eu era dessas. Estou precisando de R$1.000, falei, toma 2. Era assim. Entendeu? Então, saber dizer não para os outros e para si é muito importante. Depende da sua meta, do seu foco. E esse investimento, o que foi que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Esse investimento, não é 30%. Eu só vou fracionar isso. Eu sou muito quieta, eu sou muito segura. Eu não vou comprar nada a prazo. Estou com uma dificuldade agora com o financiamento. Eu era assim, né? Por quê? Tinha medo de quê? De não pagar. Às vezes a gente passa 3, 4 meses sem vender. Não é? Eu tinha medo. Com isso aqui, não. O meio está bom. De 5 anos para cá, não tenho mais dinheiro de prestação. Porque 15% desses 30% eu guardei no fundo de reserva de liquidez que eu posso tirar a qualquer hora, qualquer emergência. Então, 15% está ali. Faça acesso. Entendeu? Aí eu vou lá e uso. E os outros 15% eu faço o quê? Diz aí o que é que eu invisto. Qual é a opinião de vocês? Não estou ouvindo, não. Nós somos o quê? Corretores de imóveis. A gente vende o quê para o cliente? E a gente diz o que ao cliente? Para rentabilizar. E a gente vê isso acontecendo ao longo da história. Como é que nós somos especialistas, corretores de imóveis, e sabemos o que vende, o que rentabiliza historicamente, e a gente não investe no mercado que a gente atua. Rosa, é difícil aprovar, que compromete 30% da minha renda. Eu vou dar o pulo do gato. Sabe como foi que eu comecei a investir? Em loteamento. Eu comecei no portal de Japaratinga, eu comprei um lote de 130 mil em janeiro, no lançamento. Em maio, eu vendi esse lote, repassei. Até hoje me arrependo de ter comprado 2, 3. Mas eu estava lisa, né? De aonde? Então eu tinha que ir devagarzinho, né? Tem que ser realista. Comprei por 130 mil, paguei 13 de final, tive o desconto, paguei 13 não, paguei um pouco menos. Porque eu tive o desconto, né, de comissão e tal. E 5 prestações. Eu investi em torno de R$15.000. Diga por quanto eu vendi esse repasse 5 meses depois. Não, o repasse, eu estou falando do lucro. Eu faturei, investindo 15, ficou livre para mim R$45.000. Em 5 meses, eu fiz a minha comissão trabalhar para mim, eu não fiz. Eu fiz minha comissão trabalhar para mim, rentabilizando R$45.000. E é porque eu tive medo, insegura ainda, de não ter segurado mais, que ia rentabilizar mais. E de ter comprado 2, 3 lotes. Entendeu? Então, é uma dica. Loteamento. Me pergunta, Rosa, qual é a bola da vez? Compre um lote. De olho fechado. Não pede comprometimento de renda. Não tem comprometimento de renda nenhum. E você sabe no time de vender o repasse, você tira 3, 4 vezes o valor investido. É certo. Isso até eu falo, de olho fechado. E aí, esse método se fez dos corretores raízes, que eu digo, nasce daí. De você saber. Aqui hoje você vai ter o dia inteiro de conhecimento para aprender a vender, inteligência artificial. Mas isso aqui pouco se fala. E, minha gente, eu cheguei para um corretor, nesse empreendimento, um dos melhores, no mês mais ou menos 8 ou 9. Eu sabia, eu tenho planilha de tudo. Não é porque eu sou boa, não, é porque eu sou esquecida. Se eu não planilhar. E aí, eu sabia quando ele estava ganhando. E ele veio me pedir um vale alto. E ele tinha venda. Aí eu disse, por curiosidade, tu ganhou quanto até agora? Nesse empreendimento? Rosa, uns 110, 120 mil. Estou precisando aí de 10 mil de vale. Eu disse, tu ganhou quanto? Eu sabia, porque eu estava no radar dele, porque ele era um dos 3 melhores vendedores do empreendimento. Diga quanto ele tinha recebido até então. Chuta ele, achava que era 110, 120. R$273.000.
Gente, se eu perguntar aqui hoje, por isso que eu fiz o quiz, muita gente não tem noção do quanto ganha. Muita gente não tem noção do quanto gasta. Você acha que sabe, mas vai para a ponta do lápis, faça a transferência nos próximos 3 meses. Anote tudo. O cara tem ganho 273 mil em 6 ou 8 meses. E estava liso. Uma pessoa que a gente conheceu, rapidinho, esse cara que ele está falando, a gente avaliou um apartamento de 35 mil, no próximo Carrefour, para vender. Na época, 20 anos atrás. E a minha colega queria vender e foi avaliar que ele era fera. E ele não comprou. Aí, quando chega depois, ele ganhou 48 mil daquele depois e ele gastou todo mundo. Voltou 2 meses depois, liso. Foi liso, sem dinheiro para voltar. Preparados para nunca mais ficar no vermelho. Quero saber se vocês tiveram uma noçãozinha do que vocês podem, o potencial que vocês podem ter. E nunca mais ficar no vermelho. O corretor não ganha por mês, o corretor ganha por ano. E aí eu tenho certeza que você vai ser um corretor raiz, com base sólida, ganhando uma comissão generosa e sabendo usar essa comissão. Tá? Então, me sigam nas redes sociais. Eu vou sortear quem vai ganhar essa mentoria individual de 3 encontros online. Vou ajudar um de vocês, caso vocês queiram. E eu tenho certeza que vocês vão ser um corretor raiz. E parceria, estamos aqui para todo o imóvel no litoral. Tá bom? Gente, como eu gosto de detalhes e são muitas emoções na vida, Roberto Carlos, quando termina o show, ele dá o quê? Na plateia. Ele, não sou eu, mas ele dá uma rosa. São tantas emoções. Eu tenho um ditado que diz assim, detalhes só com Roberto Carlos. Não sei, detalhes só com Roberto Carlos. E aí eu vou dar essa rosa a alguém aqui na plateia. E não seria justo eu dar aleatoriamente, assim, sabendo a quem eu vou dar. Eu jogo, Thalita. Eu vou jogar. Eu não queria jogar porque é uma coisa tão assim, mas eu vou jogar porque é um buquê. Aí quem quiser se habilita. Quem não quiser, fica em pé, rapidinho, só pra Deus, né? E quem receber a rosa vai ganhar outra mentoria, tá? Aí não pode ser a mesma pessoa do que coube. Mas vamos lá. Estão preparados? Vai. 1, 2. Depois. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Floresçam. Eu vou dar outro. Juntei todo mundo para tirar uma foto. Vamos tirar uma foto com a rosa, todo mundo mão pra cima. Bora.